Olá, muito bom dia. Que bom que você está aí. Glória a Deus. Seja louvado o nome do Senhor. Nós continuamos na nossa série de mensagens tratando a respeito do tabernáculo, das coisas do tabernáculo, do passo a passo para entrar e para se manter na presença de Deus. Eu sou o seu amigo pastor Ednilson Fernandes e esse é o nosso encontro Oração da Manhã. E hoje, essa mensagem, nós vamos tratar a respeito do Santo dos Santos, a última mensagem da série, e vai ser muito bom, vai ser muito abençoado, eu tenho certeza disso. Se te abençoar, compartilhe com mais alguém, clique em curtir, inscreva-se no canal, você me ajuda muito, tá bom? Vamos então à palavra de hoje. Vamos lá então, olha, seguindo a mesma linha, lembra que nós já falamos, nós já lemos a respeito do porquê do tabernáculo. Ó, Deus diz em Êxodo 25, versículos 8 e 9, e me farão um tabernáculo e habitarei no meio deles, conforme tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus pertences, assim mesmo o fareis. Então, nós viemos falando sobre o tabernáculo, sobre a entrada no tabernáculo, viemos falando sobre a porta de entrada, nós falamos a respeito do altar do sacrifício, da pia onde eu me lavo, falamos a respeito do candelabro com as 7 luzes, falamos a respeito do pão que sustenta, falamos a respeito da adoração no altar de incenso. E agora tem uma cortina. Passando pela cortina, você entra no lugar chamado Santo dos Santos. Ali no meio está a Arca da Aliança, a glória, a Shekinah de Deus repousa sobre a Arca da Aliança. Nesse lugar não havia nenhuma luz natural como a do sol e nenhuma luz artificial, mas a própria glória de Deus, a Shekinah, ilumina o lugar santíssimo. O sumo sacerdote entrava uma vez ao ano, ele entrava de cabeça curvada, pés descalços e sino. Nenhuma voz humana era ouvida lá dentro, só a voz de Deus. O sumo sacerdote levava o sangue que aspergia na arca para a remissão dos pecados de Israel. Isso simboliza que Jesus, o meu sumo sacerdote, Jesus, o nosso sumo sacerdote, derramou o seu sangue, pelo qual recebemos a justiça, a santificação e a glorificação. O sangue de Jesus foi derramado pelo nosso pecado. E ali então agora a Bíblia diz que nós podemos com ousadia, a palavra é ousadia, entrarmos diante do Senhor no Santo dos Santos. Amém? E eu quero ler um texto da carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 16. Diz assim, olha: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Qual é a aliança? Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. Observe que Deus não está dizendo que vai remover a lei, muito pelo contrário, ele tira a lei do papel e escreve no coração do seu povo. Ó, no versículo 10, jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Versículo 18, ora, onde há remissão de pecados, não há mais obração pelo pecado. Tendo, pois, olha aqui, ó, vamos lá, Hebreus 10, 19, tendo, pois, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com um verdadeiro coração, com inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, e retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que nos prometeu. E consideremos-nos, não tem mais o sumo sacerdote, somos todos iguais, ó, versículo 24, e consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. O sumo sacerdote hoje é Jesus.
não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Então, com o coração lavado, consciência limpa, retendo a esperança, considerando o outro como superior a você, não deixando de congregar, não deixando de estar no local do encontro, não deixando a vossa congregação. Antes, a gente deve admoestar um ao outro, um incentivando o outro, um ajudando o outro, um trazendo o outro. E assim nós vamos cumprir o mandamento do Senhor. Amém? Porque vai se aproximando aquele dia em que nem o tabernáculo da antiga aliança, nem nesse tabernáculo da nova aliança, vai chegando um dia em que subiremos e a adoração será na glória, diante do trono de Deus Todo-Poderoso. Amém? Que o Senhor seja contigo em todo o teu caminho. Vamos falar com Deus. Meu poderoso Deus, Senhor, nós te louvamos por tão grande obra, por tão grande salvação, pela tua bondade, pela tua graça, pela tua misericórdia. No passado, o Senhor estabeleceu um tabernáculo no deserto para que aquele povo que andava pelo deserto pudesse ter um vislumbre da tua glória. Hoje, o Senhor estabelece da tua glória entre nós, aqui na terra, quando o teu Espírito vem e nos ilumina, e nos perdoa, e nos recebe, e recebe de nós a adoração, perdoando pecados, nos alimentando, nos guiando pela luz do teu Espírito Santo. Mas eu sei que vai chegar um dia em que isso também vai passar e estaremos diante do Senhor. Aí não é aqui, aí é aí onde o Senhor está. Estaremos diante do Senhor e prestaremos a perfeita adoração, o perfeito louvor, onde já não haverá mais necessidade de sacrifício, porque o sacrifício já foi feito, ele é definitivo, onde apenas a tua presença, Senhor. Louvado seja teu santo nome. Muito obrigado, meu amado Mestre. Muito obrigado, Espírito Santo, por me guiar. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor me dá de, falando sobre o tabernáculo, refletir a respeito das coisas dos nossos dias com esses irmãos que são tão preciosos para mim e para ti. Eu peço que o Senhor venha abençoá-los e que esse dia seja de bênção, de conquistas e de grandes realizações, em nome do Senhor Jesus. Dá-lhes um dia cheio da tua presença, para a glória e honra do teu santo e poderoso nome. E os que creem, digam amém e graças a Deus. O dia está inteirinho aí diante de você. Vai lá e vence em nome de Jesus.